Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Feliz por estar aqui, agradecer a Deus por esse momento oportuno, momento ímpar, né? Em nossas vidas. Servir ao Senhor é um privilégio muito grande. E vir aqui trazer a palavra do Senhor para os irmãos é um privilégio maior ainda. Agradecer a Deus por tudo em nossas vidas. Peço que os irmãos vejam comigo aí Tiago 1, versículo 12 ao 15. Tiago, capítulo 1, versículo 12, 13, 14 e 15. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrair e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos aqui reunidos, por poder falar da Tua palavra, por poder agradecer a Ti, Senhor, e nos livrar de cada tentação que não possa nos ajudar, Senhor. Nos edifica, e assim nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui ele fala sobre tentação. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, ou que é aprovado, passa pela aprovação de Deus. A gente pode ver, o maior exemplo na Bíblia é Jó, um homem que foi tentado, né, que perdeu seus bens, perdeu sua família, e que suportou as tentações e as provocações, e um homem digno e honrado por Deus, né? A gente vê aqui um texto e diz assim: a confiança em Deus, a aprovação, torna aprovado quem nele espera. A aprovação se torna aprovado, nós tornamos aprovado aquele que nele espera. Quem espera em Deus sempre será aprovado de qualquer aprovação. A coroa da vida está reservada aos que amam ao Senhor e são aprovados por Ele. A tentação é de origem satânica. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, né? A gente lembra que tem uma passagem que o Senhor Jesus, orando no Monte das Oliveiras, e Satanás tentou de todas as formas para que ele não fosse morrer por nós. Mandou que ele transformasse pedras em pão, e ele disse: nem só de pão viverá o homem. Mandou que ele se atirasse do penhasco, e ele disse: não atentai ao Senhor teu Deus. E a gente vendo isso aqui, nos lembra muito bem do que está falando Tiago nesse texto. O mal
deseja atrair e seduz toda submisso quem a ele entrega. A gente pode ver em Gênesis 14, 4 e 7, Romanos 6, 16 e 2 Pedro 2, 19. Estabelecido o mal, deseja dar a luz ao pecado, e este se consumar, gera a morte, separando de Deus. Se o pecado consumado gera morte, essa morte que ele se refere, a morte eterna, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Cada vez que a gente peca, vai saindo cada vez mais para um caminho escuro, para o caminho das trevas. É o que ele tenta mostrar aqui. O pastor Tiago faz uma clara definição entre provação e tentação. Ambas se enquadram na categoria dos testes da fé. A aprovação está vinculada a uma vontade permissiva de Deus, e o seu objetivo é fortalecer quem está sendo provado, para que através dela saia amadurecido, honrado e receba a responsabilidade maior de servir a Deus. A perseverança em Deus, diante da provação, mesmo que não se tenha consciência de sua razão, e alcance naquele momento ou situação uma atitude positiva, porque revela dependência e submissão ao Senhor. Jó é um exemplo clássico de provação, mesmo em suas fragilidade demonstrada na resistência em aceitá-la como justa e até Deus, no final, reconheceu que o silêncio deveria ser escolhido desde o princípio como a melhor alternativa. Ele quis dizer aqui que Jó, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, até sua própria esposa chegou a mandar que ele abandonasse esse Deus e morresse, mas ele permaneceu em silêncio, permaneceu guardando no Senhor e superou todas aquelas tentações e permaneceu firme e forte no Senhor, né? Se não há em nós nada que abra as portas da legalidade, a ação satânica, podemos identificar a situação como teste da fé, na forma da aprovação. Deus nos quer melhor para Ele e permite que ventos contrários venham contra a nossa vida, a fim de que revelamos nossa verdadeira identidade como cristão. Ele está dizendo aqui que ventos contrários virão, coisas terrenas, coisas mal, coisas para nos atentar. Quem foi que não recebeu uma tentação? Todos nós. Mas Ele quer que a gente permaneça forte e firme para mostrar que somos cristãos verdadeiros, que estamos na fé de Cristo, que estamos firmes e fortes, que possamos vir em tempestade, vir em tentações, vir em aprovação, mas nós estamos firmes e fortes cada dia mais. Os agentes divinos para a aprovação dos justificados por Deus em Cristo não deixarão de receber o que merecem, caso tenham exagerado na missão dada por Deus
inconsequentemente cumprida por eles. Isso é visto na história dos cativeiros de Israel e que sucedeu às nações que foram usadas como vara de disciplina nas mãos do Senhor. A tentação é também um teste de fé, cuja a origem é satânica e o objetivo principal é nos afastar de Deus. A tentação, ele quis dizer aqui que a tentação é uma coisa satânica e que o seu objetivo é nos afastar de Deus, né? Um exemplo, a gente vê aí pessoas que eram pessoa bem-sucedida na vida e cai no pecado, vai assaltar um banco, chega lá, pegou um monte de dinheiro que não é dele, mas que ele poderia ficar quieto ali, mas ele tem a nova tentação de ir fazer de novo e até chega a tirar a vida de pessoas, depois alguém tira a sua vida. São pessoas que não suportam a tentação. São uma coisa satânica, não é uma coisa diabólica que faz com que a gente se afaste de Deus. Nossos interesses em que visam a satisfação de uma morte cometida das emoções em descontrole e da vontade à vida pelos prazeres do corpo. Olha, nossas emoções, certa vez, dá mais prazer ao corpo do que ao espírito, né? Um exemplo aí, no carnaval agora, a gente vê que pessoas já estão uniformizadas de papangu uns 15 dias atrás, já outros pintando o cabelo, homens se vestindo de mulher, mulher se vestindo de homem. Tem pessoas que ficam felizes para chegar a esse carnaval para usar dessa maneira de se transformar. Então, ele está dando um prazer ao corpo, o prazer à carne, e negando o prazer do espírito. E Deus não quer isso. Deus quer que nós vivamos em espírito e em verdade, né? Para agradar a Ele. Amém. Ficamos blindados contra a tentação do inimigo diante de que Deus pensa. Sabe que os pensamentos de Deus estão vinculados aos atributos do seu caráter e jamais pode ser influenciado por qualquer de suas criaturas. Manter o pensamento sob a alta vigilância permite que nossa mente se restrinja ao que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Olha, o nosso caráter, isso é importante. Tudo que fazemos, demonstramos o nosso caráter. Não adianta eu ser um crente e estar devendo lá no supermercado, estar devendo na barraca, estar devendo no aluguel da casa, estar devendo a prestação do carro. Que provação eu estou dando a Deus? Que fidelidade eu estou dando? Não adianta eu chegar aqui, essa semana a gente conversando lá com um irmão, e a gente falando, acho que foi o irmão Ismael falando a respeito de um determinado senhor que estava pregando em igreja e já estava com 10 anos com mandado de prisão, né? Imagina se eu estivesse aqui pregando para vocês e falando da verdade, do amor de Cristo, das tentações, que devemos suportar as tentações e não devemos cair em tentação, em pecado, porque o pecado leva à morte e à morte eterna. E sabendo eu que tem um mandado de prisão contra mim, que eu estou devendo a alguém, que eu estou enganando alguém. Então, que testemunho eu estaria passando para vocês? Da boca para fora, e meu coração não estaria puro. Não é isso? Que possamos, cada dia mais, se apegar às coisas do Espírito do alto e não das coisas terrenas. Amém. A boa fama, como terminei, se o que penso glorifica a Deus, me edifica, e não coloca meu próximo em situação
desonrosa. Olha, se o que penso glorifica a Deus, me edifica e não coloca o meu próximo em situação desonrosa. Então, a gente tem que pensar no bem, pensar positivo, para que eu não venha desonrar o meu próximo, o meu vizinho, o meu amigo, aquela pessoa que eu comprei a ele e não paguei. Porque, imagina o irmão tem um comércio e ele botou aquele comércio, eu chego lá e compro a ele e não pago. Mas ele tem que cumprir com aquelas determinações, com aquilo que ele comprou. Se ele já comprou em outro lugar, foi numa rede de supermercado grande, de alto porte, comprou, encheu sua mercearia para vender. E a gente que comprou tem que ir lá e pagar. Tem que cumprir com as nossas dívidas, com os nossos valores. Porque Deus ama a quem honra, né? Posso desenvolver esses raciocínios. Deus me convida, convence, encoraja e autoriza a permanecer em sua santidade, porque ela me protege eficazmente contra a tentação. Olha, Deus me convida, convida você para que possamos viver fielmente, para que possamos superar todas as tentações, para que possamos viver em santidade, para que não possamos cair em tentação, em cair em armadilha, em cobiçar coisas terrenas, em pensar em fulano, meu vizinho comprou um carro, rapaz, meu vizinho, eu estou com um Fiatzinho velho, meu vizinho comprou um furgão, um carro novo, eu vou crescer o olho para querer comprar também um carro daquele. Não. A gente só tem aquilo que Deus nos dá. O homem não tem nada se do céu não for dado, né? Assim diz o Senhor. Pensamentos elevados coloca no patamar da elevação espiritual o que somos e temos. É impossível que as trevas nos alcancem quando estamos permanentemente junto da perfeita luz. É importante que estivemos junto da perfeita luz, porque Jesus disse, eu sou a luz deste mundo, né? Se ele disse a sua luz deste mundo e nós estivermos junto dele, jamais treva nenhuma nos alcançará. A gente vê isso aí em João, 1 João 1, 5, 10. Uma vez afastado da luz, permanecendo, passamos a ser objeto dos interesses de Satanás, que permanentemente nos observa e conhece muito bem a natureza terrena e de que ela é capaz quando se afasta de Deus. Né? Quando a gente se afasta de Deus, Satanás conhece muito bem. Essa semana, eu não sei se foi, acho que lá no culto da irmã Beta, alguém disse uma história. Tem alguém brincando de ser crente e Satanás não brinca de ser Satanás. Né? Porque ele está vigiando 24 horas, procurando só uma besteira, tanto assim para que a gente caia, para que ele possa ter o domínio da pessoa. E o bicho é tentador. Não se brinca com Satanás. Longe de Deus, permitimos que os nossos pensamentos possam vaguear em torno dos nossos interesses, que visam a satisfação de uma mente contaminada das emoções. Né? Uma mente contaminada de emoções, contaminada de coisas vazias, de coisas do mundo, de coisa terrena, é triste. Porque tem gente que diz assim, mente vazia só pensa coisa errada, né? Se você tem uma mente virada para Deus, se você tem uma mente que você ora, que você se pega com Deus, se você lê a Bíblia, se você vai aos cultos, se você agradece a Deus, jamais sua mente vai ser enchida de qualquer coisa do mundo, a não ser das coisas do alto, das coisas de Deus. Amém? O ministério para o qual é chamado
as se multiplicam na vida dos filhos que continuamente causa dor no coração do pai, por tê-lo ofendido com seus pecados. O ministério para o qual foi chamado as multiplica na vida dos filhos que continuamente causa dor ao coração do pai. Se Jesus nos chamou para ser filho dele, para ser discípulo dele, para orar, para pregar o evangelho, e a gente faz o contrário, vai pecar, deixa de ir para a igreja para ir para o carnaval, meu irmão, aí a dor é grande no coração do pai. E esse pai, nós que somos pai aqui na terra, a gente não quer que os filhos da gente errem, não quer que os filhos da gente cometam coisa errada. Mesma coisa, nosso pai que está no céu, ele nos preparou, ele nos edificou para que possamos dar bom testemunho aqui na terra, para que possamos ser luz, sal e luz nessa terra. E cada vez que a gente fala uma coisa que desagrade a ele, ele fica triste, ele se entristece com isso. Porque a felicidade dele é ver seus filhos bem, é ver seus filhos brilhando, pregando o evangelho, mostrando o que é o verdadeiro amor de Deus. Amém? Jamais coloque sob responsabilidade divina o que ele colocou como nossa responsabilidade. Jamais coloque sob a responsabilidade de Deus. Se ele colocou a responsabilidade em nós, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é do pastor Érico, que saiu lá de Umbuzeiro, é minha, é do irmão Severino, é do irmão Ismael, que foi ontem para o culto de oração, porque Deus deu essa responsabilidade para que ele fosse lá, orasse, pregasse a palavra, mostrasse o que determina as Escrituras, o que Deus deixou para nós fazer. Dê-me, Salvador, discernimento e inteligência espiritual para conhecer a tua verdade e cumpri-la. Dê-me, Senhor Jesus, entendimento, inteligência espiritual para conhecer a tua vontade e cumpri-la. Conhecer a vontade dele, conhecer a vontade do Pai, a vontade que ele quer que nós sejamos santos e cumprir em verdade e em espírito, como disse o louvor. O prazer é impossível sair ileso das consequências do pecado praticado. O prazer é impossível sair ileso das consequências do pecado. É impossível sair ileso da consequência do pecado. Olha, se eu for no caminho, passar por uma pessoa, tomar o celular dele, além de eu cometer um crime, eu cometi um pecado. Eu não vou sair ileso, porque aos olhos de Deus jamais nada é escondido. E aqui na terra também não há crime perfeito, há crime mal investigado. Um dia você vai pagar pelaquela consequência, né? Seja hoje, ou amanhã, ou depois, mas um dia vai ser descoberto. Não, foi aquele celular da irmã Berenice ali, foi o meu marido que no caminho passou e assaltou e tomou aquele celular dela. E um dia é descoberto. E você vai pagar um alto preço por isso. Não tem como. As consequências do pecado o inimigo habilidosamente oculta as consequências do pecado com nós, que nos acompanharão até o final de nossa história. Olha, não pense que o inimigo ele vai desistir de nós, não, porque ele não vai desistir, não. Ele vai acompanhar até o final da nossa história. Tudo que nós fizer, aonde cair um pedacinho só, ele está lá para dizer, olha, o que é que ele fez? Olha o que é que teu servo fez. Ele não é tão santo, tu não escolheu ele para ter santo, olha o que é que ele fez aqui. Então a gente cada vez mais tem que se policiar, ficar vigilante sobre isso, porque não devemos cair em nenhuma tentação para que o diabo não possa discutir com o Senhor Jesus os nossos valores, a nossa vida, a nossa alma, a nossa vida eterna.
O pecado tira a autoridade espiritual e a moral do servo de Deus no exercício pleno do ministério para o qual foi chamado. Né? O pecado tira todo o poder que Jesus nos dá. Ele dá o poder de você pregar o Evangelho, de você ir na casa do seu irmão, falar de Cristo para ele, de ler a Bíblia, mas tudo que você cometeu de errado, de pecado, tudo aquilo ali passa a ser perdido. Porque você está pregando uma coisa e fazendo outra. Eu estou falando aqui de Deus e lá na frente vou fazer errado. O universo espiritual jamais dirá que esta está sendo tentado por Deus, porque a tentação vem de quem nos odeia e quer a nossa destruição, como pessoas não somente em nosso breve período histórico, mas principalmente na eternidade sem Deus. Uma eternidade sem Deus, a gente está no sol quente, morrendo de calor, começa a se agoniar, aí procura um ventilador, procura uma sombra, e você na eternidade sem Deus, no calor eterno, no fogo eterno, na escuridão, o que será de nós sem Deus? Deus jamais é convencido pelo mal, ou dele se torna refém para nos tentar. Sendo Pai amoroso, jamais terá seus filhos para que se desviem dos seus caminhos. Se Deus é um Pai amoroso, jamais Ele quer que seus filhos se desviem do seu caminho. Quem quer o seu filho no mau caminho? Ninguém quer. Portanto, o Senhor nosso Deus, Ele quer que nós sejamos santos, sejamos fiel a Ele, sejamos filhos dEle. Tiago descreve o caminho proferido pela tentação. Ela se apresenta para quem não vigia ou se descuida da comunhão com Deus pela oração. Né? É importante a oração, muito importante a oração. Orar em casa, orar no trabalho, orar no caminho, no seu carro. A comunhão com os irmãos na terça-feira que nós fazemos nas casas, na igreja. A oração é muito forte. A oração é um momento sagrado, um momento de você conversar com Deus, de expressar o seu amor por Deus, os seus valores. A tentação se vale da distração ou da negligência para iniciar o seu processo devastador. Alcança não somente os fracos na fé, mas aqueles que se julgam fortes, tentam com suas próprias forças vencê-las, como se fosse mais sábio que o tentador. Olha, aquele que se diz que é forte e que é fraco na fé, que deixa de ir à igreja, que deixa de ir aos cultos, que deixa de orar, que se diz ser mais forte que o tentador, ele se engana. Porque o tentador, ele está 24 horas tentando, buscando um pouquinho só para que possa desviar o cristão da vida com Deus. A situação em que precisamos confrontar, outras nas quais devemos fugir. Olha, as situações em que devemos confrontar e há outras que devemos fugir.
O irmão sempre diz: fuja do pecado, fuja da tentação, fuja da mulher bonita, fuja do orgulho, fuja da tentação de ver seu irmão porque comprou um carro bonito e você ficar com o olho em cima. Fuja de tudo isso, porque tudo isso é pecado e só leva ao caminho da desilusão, ao caminho das trevas. Amém? A tentação se vale de todos os meios para se instalar no interior das pessoas e realizar o seu trabalho. O apóstolo Paulo orienta a igreja a se colocar integralmente sobre o governo da graça de Deus, a partir dos pensamentos. Pensamentos precisam estar submissos ao comando do que Deus nos ensina em sua palavra. Na medida em que os pensamentos de Deus passam a ser os nossos pensamentos. Na medida em que os pensamentos de Deus passam a ser nossos pensamentos, nós estamos edificados, estamos com os pensamentos elevados a Deus, pensamento positivo. No momento que desviamos nosso pensamento de Deus, aí, meu irmão, a coisa fica feia. Pensamos em Deus e peçamos a Deus discernimentos espiritual para edificar se estamos diante de uma provação ou de uma tentação. Devemos pedir sabedoria ao nosso Deus, devemos orar, devemos buscar a Ele, se estamos diante de uma provação, diante de uma tentação, porque só Ele nos basta para sair dessa tentação, dessa provação. A coroa da vida é dada por Deus àquele que persevera em seguir ao Senhor na provação e na tentação. A coroa da vida é dada àquele homem que foi tentado, mas que não caiu na tentação, que persevera no caminho do Senhor, que vive em oração, que faz o bem, que não deseja o mal ao próximo. Esse sim terá a coroa da vida. Não há confissão de pecado que o Senhor se recuse a perdoar a quem se apresenta a Ele com o coração contrido e arrependido. Jamais atribua a Deus a tentação, mesmo que Ele permita essa ação do inimigo. Seu objetivo é nos honrar e envergonhar o tentador. Amém? Nosso objetivo é honrar a Deus e envergonhar o tentador. O tentador, todo mundo sabe, Satanás, ele vai sempre querer nos atrapalhar, tentar, botar em tentação, mas que possamos cada dia mais ser forte e acreditar que existe um Deus para nos brindar com o seu Santo Espírito. Por mais vergonhoso que sejam os ataques do inimigo, Deus não permitirá que ele vá além do limite. Previamente estabeleceu, por mais vigoroso que seja os ataques do inimigo, Deus não permitirá que ele vá além do permitido. Ele pode fazer o que quiser. Se Deus não permitir, ele não vai conseguir nunca. Mas a gente tem que se cuidar, né? Tem que se apegar com Deus, porque se a gente não tiver com o corpo blindado com o Espírito Santo de Deus, aí fica difícil. Deus jamais permitirá que qualquer tipo de ajuda nos intentos satânicos contra seus filhos em Cristo. Somos amados do Senhor. Nós somos filhos de Cristo, somos amados do Senhor.
A cobiça ou o mau desejo, uma vez, alimenta, seduz, domina e arrasta a prática pecaminosa. Esta, uma vez estabelecida, leva à morte ou à superação da santidade divina. Traz castigo às investidades. A tentação se apresenta em 3 fases: ansiedade pelo prazer, alegria do prazer e, finalmente, o arrependimento por ter satisfeito o prazer. É impossível sair ileso das consequências do pecado praticado ao inimigo. Amém? Então, meus irmãos, era isso que eu tenho que passar para vocês nessa noite, né? Onde fala muito aqui de aprovação, de tentação, que possamos cada dia mais se apegar ao Senhor, orar ao Senhor, servir a Ele com alegria, não se arrepender de fazer para Deus, né? Sempre que for chamado à casa do Senhor, ter o prazer de vir pregar o Evangelho, como vem hoje aqui, como o irmão saiu da sua residência ontem, então hoje está conosco aqui, foi lá em Umbuzeiro para o culto de oração, pregou a palavra, orou conosco, agradeceu a Deus, pediu também força ao Senhor. Então, cada dia mais possamos agradecer ao nosso Deus por isso e cada dia mais possamos nos blindar do Espírito Santo para que nada de mal nos aconteça. Amém?